Sim, o título é estranho, mas vou explicar. Há pouco mais de um ano fizemos um vídeo investigando se Jesus existiu no universo de carros e as coisas estranhas ao redor disso. E bom, nessa investigação tocamos em outros temas muito interessantes, sobre os quais eu achava que não tínhamos mais informações, e eles foram deixados de lado como assuntos aos quais nunca mais voltamos. Entre eles estava a história do desenvolvimento e origem desse planeta. Tão estranho, porque não é segredo para ninguém como o mundo de carros funciona de maneiras misteriosas. Até mesmo Matt Singer, seu criador, descreveu um cenário de pesadelo ao ser questionado sobre a origem das máquinas. Se você parar para pensar, a tecnologia dos carros autônomos está chegando. Estamos chegando ao ponto em que você pode sentar no carro e ele dirige sozinho. Imagine que, em um futuro próximo, carros se tornam tão inteligentes que questionam: por que precisamos dos humanos? Eles só nos atrasam. Eles são um peso morto, vamos nos livrar deles. Mas o carro adota a personalidade da última pessoa que o dirigiu. Ah, olha, aí está. Embora pudéssemos criar um vídeo que o algoritmo adoraria, chamado A Origem Sombria e Perturbadora do Universo de Carros, na verdade era só uma teoria assustadora de Matt Singer. Como se o universo de carros continuasse a história de Stephen King, onde caminhões escravizam humanos. As evidências parecem apontar para outra direção, mas sabe o que mais me assusta? Algo que me surpreendeu bastante é como a linha do tempo geral do universo de carros, apesar de não ser nada relevante dentro dos filmes, foi considerada e mantida com elementos paralelos à história humana. Na verdade, o ponto mais antigo e concreto da cronologia, curiosamente, nem sequer encontramos nos filmes, nos curtas ou nos livros, mas sim foi levemente mencionado. Dentro do Carfinder, um minijogo extra adicionado ao menu principal do DVD do primeiro filme, que nos entrega informações de absolutamente todos os seus personagens, sejam eles importantes, secundários ou literalmente pontinhos na tela. No entanto, é aqui que recebemos a primeira data concreta da linha do tempo, sendo que, em algum momento dos anos 1800, os tratores foram domesticados, tendo como referência o seu uso para a construção da primeira linha ferroviária transcontinental. O que traz indicações interessantes ao enfatizar o fato de que os tratores são animais e que são usados como bestas de carga. Mas além de esclarecer as coisas, é aqui que tudo se complica enormemente para nós, porque nos deparamos com um paradoxo. Os trens chegaram primeiro ou os trilhos? Porque se aceitarmos que existiram trens anteriormente, sem trilhos, teriam sido enormes bestas, sem propósito, que eram incapazes de se mover, inúteis na natureza, cujo destino na cadeia alimentar era ser comida de baixa resistência, que rapidamente seria extinta. Mas que se considerarmos que pela primeira vez criaram trilhos para uma espécie inexistente, é a atividade que é estúpida. Por isso, acredito que devemos propor uma terceira opção e a ideia central sobre a qual tudo será construído: o ancestral evolutivo comum. O dilema dos trens e dos tratores é apenas o primeiro de uma longa série de incógnitas na evolução natural vistas nesta série de filmes. Como falamos no vídeo sobre Jesus há pouco mais de um ano, em Carros 2 vemos pinturas e estátuas de carros antigos, sendo as do Coliseu o melhor exemplo de um carro de séculos atrás nesse universo. Parece que esse tipo de carro predominou por séculos no desenvolvimento das civilizações em carros. Mas ao mesmo tempo, temos todos os animais mecânicos vistos nos filmes aviões. É uma longa lista. Em Carros 1 vemos que os tratores, as colheitadeiras e os bulldozers fazem o papel de gado, e também há os Fuscas Volkswagen em miniatura que fazem o papel de insetos. Em Aviões 2, como se passa em um parque natural, também vemos pássaros, que são aviões em miniatura, e cervos, que são tratores John Deere. Até mesmo no curta-mate lunático, há uma placa de cuidado com os crocodilos. Em Carros 3 Cruz fala na praia que não quer pisar em caranguejos, e no livro do Mate Salva o Natal, máquinas de neve substituem as renas do Papai Noel. Se não tivéssemos visto todas as evidências em Carros 2 e no Carfinder de que realmente houve uma longa história civilizacional neste planeta cheio de carrinhos, poderíamos facilmente dizer que a teoria de Matt Singer é real e que os carros remodelaram a biosfera terrestre à sua imagem. Mas as evidências nos indicam algo muito mais interessante. Eu sei que o que vou dizer parece uma completa loucura, e você já deveria estar acostumado, mas é que a anatomia dos carros é muito semelhante à humana. Devemos notar que nos carros mostrados, os animadores colocam seus cérebros atrás das portas e não onde ficaria o motor. Então eles os veem como criaturas mecânicas com um centro orgânico ou algo assim. É claro que este conceito é pouco sólido, e eles preferiram não se aprofundar para não destruir a magia desse universo. Por isso, acho bastante estranho que tenham decidido que o primeiro episódio da série da Disney de carros se chame Dino Park. Nós mencionamos isso brevemente naquele vídeo antigo, mas hoje vamos nos aprofundar um pouco mais.
Dino Park é um episódio curto que inicia a viagem de Marty e McQueen pela estrada, onde eles param em um pequeno museu de dinossauros. Dinossauros dos quais McQueen entende muito porque ele adora seus documentários e então começa a explicar para Marty várias coisas sobre essas criaturas majestosas que dominaram o mundo de carros milhões de anos atrás, antes de serem destruídas por um meteorito. Majestosas criaturas mecânicas, que tinham rodas mas mesmo assim usavam como pés, e cujos fósseis podemos ver diretamente no museu. McQueen e a guia usam frases como as primeiras dinocaminhonetes pastadoras, terópode compacto e os sedãs das planícies, que nos deixam com um monte de outras perguntas, mas nos confirmam algo muito curioso. Evolutivamente sempre foram veículos. O que ajuda muito a nossa teoria, mas agora me faz pensar que já que Carros 2 nos revelou que eles usam combustíveis fósseis vindos dos restos dessas mesmas criaturas pré-históricas, e que os carros não simplesmente usam a gasolina, mas sim a comem. Isso significa então que eles comem os restos de seus ancestrais? Seria como se no mundo real tivéssemos hambúrgueres feitos de restos de homens das cavernas. Deixando de lado esse dado perturbador, tudo isso aponta que eles realmente tiveram um ancestral evolutivo em comum. Ancestral evolutivo, que você acredite ou não, nós já vimos na tela. Sim, naquele vídeo de Jesus mencionei um curta do canal extinto Cars Unmade Tales chamado Backwards to the Forward, onde Mate viaja no tempo até a era pré-histórica e encontra rodas de pedra com olhos e boca. Mas esse era material descartado, e eu não sabia naquele momento que no material oficial já estavam todas as pistas que precisamos para encontrar o verdadeiro ancestral evolutivo comum. No episódio 5 da série, nós nos deparamos com o Lava Rápido Baleia, que é um lava rápido temático com a forma de um submarino gigante. Isso nos revela que baleias são submarinos. Um detalhe muito interessante, porque no primeiro episódio vemos rapidamente uma plaquinha que nos mostra evolução nesse mundo, e mostra diretamente que os carros evoluíram de submarinos. Isso explicaria a aparência física de todos os animais ser tão semelhante que todos são alguma versão de um carro, e encerra nosso mistério com uma revelação curiosa. Todos os carros, e de quebra os aviões, em carros, evoluíram de submarinos pré-históricos. Embora isso não signifique que toda a vida nesse mundo tenha surgido dali. E alguns detalhes estranhos indicam que existe vida biológica, vida orgânica, sendo o primeiro e mais óbvio os sushi que servem para mate em Carros 2. Considerando que só nesse bar japonês apareceu comida de verdade na franquia, já que normalmente eles só consomem óleo de motor ou gasolina, isso parece ser algo semelhante à gastronomia molecular do nosso mundo, um alimento muito exótico feito à base de proteína animal. E esse é outro detalhe muito estranho. Durante o primeiro filme, vemos pássaros orgânicos quando Mac e Relâmpago McQueen dirigem pela Interestadual 40. Então fica super confirmado que ainda existem criaturas orgânicas estranhas nesse mundo. Na verdade, podemos somar a abelhinha do trailer de 2005 para Carros 1 a imagem do dinossauro da Dinoco, que claramente não é um daqueles dinossauros mecanizados. E na verdade, no final de Carros 1 tem um trailerzão com alguns flamingos de plástico ao redor. E esse é o último grande plot twist. Apesar de que em Carros tudo é de carrinhos, e temos evidências muito sólidas de que toda a sua história natural vem de uma evolução biotecnológica bem estranha, mas consistente há mais de 50 milhões de anos. Passando primeiro por baleias submarinas, depois por dinossauros motorizados, também existem animais orgânicos, embora as espécies vistas na tela sejam bem poucas. Existiram dinossauros normais também, existem peixes como os do nosso mundo, e também há pássaros e até flamingos normais, em algum canto remoto do mundo. E ainda não sei se isso é indicativo de uma conspiração mais profunda, mas sim, vamos descobrir em um próximo vídeo, então espero que você tenha gostado deste vídeo científico e evolutivo. Relaxa, inscreva-se para mais vídeos como este e nos vemos em outro vídeo igual de Supercalifragilisticexpialidoso. Tchau!